Estamos de volta à década de 50 com a reprise de Bambolê, né? É assim porque ela vem aí completar a lista de novelas resgatadas pelo Viva, novelas especiais, tá? Porque nessa lista que saiu aí durante todo o ano, tivemos muitas novelas que quase se tornaram esquecidas pelo telespectador, né, pelo fato delas nunca terem sido reprisadas, como é o caso de Bambolê, e outras que ganharam poucas reprises e eram muito pedidas pelos telespectadores, fãs do canal, né? E Bambolê traz aí todo o estilo do horário das 6, traz aí um momento para a gente resgatar toda essa nostalgia de épocas passadas. Então, vem a partir aí dessa semana para completar o ano com reprises, principalmente que vem agradar os telespectadores mais nostálgicos, né? De produções mais antigas, né? Da década de 80 e também daqueles fãs da década de 50. Então a gente aqui vai fazer o que a gente faz de melhor, né? Que é relembrar a trama e conhecer algumas curiosidades que a marcaram no nosso Vale a Pena Recordar. Dizem, né, que cada década tem o seu período de estimação. Se hoje, né, muita gente já está aí nostálgico, relembrando algumas coisas da década de 2000, da década de 90, nos anos 80 a sensação era mesmo curtir a vibe década de 50. Até Xuxa, em 1987, no seu segundo show da Xuxa, já traz aí o estilo clássico do rock and roll. E tínhamos em 1986 a minissérie Anos Dourados, né, resgatando o final daquela década e fez um enorme sucesso. Isso porque chamou a atenção não só dos adultos, né, que viviam, né, aquela nostalgia daquela década onde eles eram mais jovens, mais felizes, como também chamou muita atenção, né, dos jovens da época, né, que viam aquilo com muita curiosidade. Então, embarcando nessa vibe, foi ao ar em 1987 a novela das 6, Bambolê. O seu autor, né, o Daniel Maes, ele ganhou a chance, né, de ter o seu primeiro trabalho sendo exibido, né? Era a primeira novela dele como autor solo, né, oficial. Isso porque antes ele havia participado de outras produções apenas como colaborador. E ele contou, né, com a ajuda bem premiada, tá, de atores assim de alto escalão da Globo para ajudá-lo a fazer os capítulos. Eu estou falando do próprio Gilberto Braga e do Silvio de Abreu. O autor escolheu o livro, né, Chame Cinzas, publicado, né, em 1947, da autora Carolina Nabuco, para criar os seus personagens, né, e fazer uma contextualização, priorizando principalmente, né, no texto dele as transformações do Rio de Janeiro daquela época. Porém, né, ele pega, né, a história que se passa em 1947 no livro e coloca para mais tarde um pouquinho, né, 10 anos mais tarde, para ambientar, né, as tramas, o enredo durante aí o final da década de 50, que foi muito importante, né, para a sociedade, uma época de muitas transformações. No Balanço de Bambolê, a vida alegre e agitada de Álvaro Galhardo, um viúvo boa pinta que não nasceu para suar a camisa. Pai de 3 lindos brotinhos, Ana, Yolanda e Cristina. Mas para manter a família unida, enfrenta uma poderosa inimiga, Tia Fausta. Uma viúva dominadora que quer a todo custo tirar as sobrinhas da companhia do pai. E Bambolê, gente, vem apelar para essa nostalgia. Ela também tem toda aquela vibe de novela de época, né, bem característico das produções das 6. Ela que foi a 34ª novela do horário, dirigida por nada mais nada menos do que Wolf Maia, ficando no ar entre setembro de 1987 a março de 1988, em 172 capítulos. Essa será a sua primeira reprise. O título da novela, né, Bambolê, faz referência ao brinquedo, né, que era muito comum na época em que a novela é retratada, né, no caso
a década de 50. Mas também remete, né, a todo o jogo de cintura que o protagonista da história, o Álvaro, tem que fazer, tá? Mas inicialmente o nome da novela seria O Jogador. Isso porque Álvaro, ele é um personagem bem atípico, né? Ele vai contra todos esses padrões estabelecidos na sociedade, faz toda aquela manobra para se adequar, né? Então, por isso, o título Jogador. A equipe de produção da novela tiveram muito, mas muito zelo, né, em retratar a década de 50, né, tendo cuidado de reproduzir embalagens, né, de produtos de beleza, roupas, né, que lembrassem, né, o figurino daquela época usado por aquelas pessoas, né. Inclusive os acessórios, os cenários, né, assim como todos os figurinos e carros da época também foram reproduzidos, né, tentaram reproduzir exatamente como seria daqueles anos, né, onde a novela se passa. Tudo isso traz todo o glamour, né, daquela época, chamado de anos dourados, ali do final da década de 50 e início da década de 60. Inclusive a abertura, né, traz aí também uma leve propaganda, né, ao Toddy. Sim, né, quando você olha rapidamente tá lá a embalagem do Toddy numa revista, que isso inclusive era bem comum, tá? Apareceram esse tipo de merchandising nas aberturas das novelas dos anos 80. Porém, né, retomar, né, aos anos 50, através das locações, através dos cenários, não foi fácil, né? A equipe de produção, ela enfrentou as mesmas dificuldades do pessoal responsável pela minissérie Anos Dourados. Isso porque naquela época não existia Projac, né? Então eles usavam muitas locações reais para gravar as novelas. E no Rio de Janeiro, né, quase não existiam mais construções que remetessem à década de 50, que pudesse servir de locação para cenas. Então foi preciso recriar, né, a cidade cenográfica de Guaratiba em um quarteirão antigo de Ipanema, né, que era onde se localizava a casa do Álvaro. E o exterior da casa da Fausta foi gravado na Vila Geraldo, né, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Cogitaram, né, convidar a Isabela Garcia para viver a vilã Cristina. Porém, ela estava grávida na época, né? Então eles acabaram substituindo o nome dela pela Carla Martins. A atriz, né, a Carla, já tinha tido destaque antes em Hipertensão, então eles queriam repetir esse feito. Mesmo, né, com grandes destaques na novela, né, nós temos grandes nomes como Suzana Vieira, como Cláudio Marzo. O grande destaque mesmo foi Joana Fon, né, que tinha uma personagem super fria, super arrogante, como muitas outras que ela já fez. Porém, aqui dentro da novela, né, ela centralizou toda a ação das cenas e com certeza a personagem dela é inesquecível. Graças à novela, né, o bambolê voltou à moda entre as crianças em 1987. Inclusive, não só o brinquedo, né, caiu no gosto popular mirim, como também a música, né, Festa do Amor, cantada pela Patrícia Marques, que naquela época tinha 13 anos, né? Então ela estava se desvinculando aí do Trem da Alegria, já fazia sucesso entre as crianças, mas a música foi um verdadeiro hit, não só dentro da trilha sonora de Bambolê, como também fora dela. Em dezembro de 1987, né, quando a novela já estava no ar, o ator Cláudio Marzo sofreu um acidente de carro e ficou afastado das gravações. Ele voltou, né, usando muletas, e esse recurso foi aproveitado em seu personagem, né, o Álvaro, que era um apaixonado por carros e que, assim como ele, né, o ator na vida real, também tinha sofrido um acidente lá na trama. Bambolê, né, não foi uma das novelas mais populares dos anos 80 e a gente pode até dizer que também não é uma das mais bem lembradas também, né, isso principalmente pelo fato dela não ter sido reprisada antes. Mas, se a gente for ver, né, ela não fez feio no Ibope não, tá? Ficou dentro do esperado para o horário. Lembrando, né, que na época, para o horário das 6, a meta estabelecida era 35 pontos. E ela cravou exatamente esse número na sua média final.
E, né, a novela também gerou aí boas vendas para os 2 LPs de Bambolê, né? Que inclusive trazem uma grande novidade. Isso porque a Som Livre tinha, né, a tradição de lançar primeiro a trilha nacional, depois a trilha internacional, né? Isso só vai se modificar no Rock Santeiro, né, em 1985, que criaram a trilha 1 e a trilha 2, porque para o Rock Santeiro, né, não faria sentido ter uma trilha internacional. Então eles resgataram essa história de trilha 1 e trilha 2 aqui também para Bambolê. Isso porque, né, eles vão misturar, né, no mesmo disco músicas nacionais e internacionais, né, que embalaram aí a década de 50, grandes clássicos também de outras épocas e que iriam ser a trilha sonora perfeita para as cenas da novela. Isso aconteceu, tá? Uma novidade da Som Livre, até o momento isso não tinha acontecido, porque o produtor musical dos discos, né, o Sérgio Carvalho, disse que estava ansioso, abre aspas. Eu não poderia esperar 3 meses para entrar com Jailhouse Rock, por exemplo, né? Esta música tinha que estar logo de cara no núcleo jovem de moto e casaco de couro. Glenn Miller já tinha que tocar nos bailes desde o início, então a gente fez uma trilha mista. Isso, né, não ficaria só no LP de Bambolê, né, essa mistura, tá? Voltaria depois, principalmente nas trilhas do Manuel Carlos, né, como por exemplo Laços de Família, que mistura aí hits nacionais com hits internacionais. Falei de boas vendagens, né? Sim, porque a década de 50 estava em alta nos anos 80, né? Segundo o livro Teletema, a trilha de número 1, né, aquela que tem a Suzana Vieira na capa, ela teve uma boa vendagem, tá? Vendeu cerca de 430.458 cópias, que é um grande feito para aquela época, né? Lembrando que é uma novela das 6 e lembrando que é uma trilha mista, né? Geralmente as trilhas internacionais vendiam bem mais do que a nacional. Então, parabéns aí para Bambolê, tá? E já que a gente já tá falando de trilha sonora, vamos logo entrar nos destaques, né? Que é impossível a gente fazer aqui os destaques das 2 trilhas, a gente vai misturar tudo, né? Porque a trilha é um grande misto. Então aqui no nacional a gente tem grandes clássicos, né? Reproduzidos por cantores da MPB, né? E é uma trilha muito gostosa, todas 2, tá? Inclusive a 2 traz mais hits internacionais e faz realmente aquela viagem, tá? Mas as 2 trilhas são muito boas. Temos aqui como primeiro destaque, né, nacional, Conquistador Barato, né, do Léo Jaime, que é a trilha de abertura da novela, né? Léo Jaime estava estourado naquela época. Você, cantado pelo Dick Farney e pela Norma Bengel. Coisa Mais Linda, cantada pelo Caetano Veloso. E, lógico, Festa do Amor, né, que eu já tinha citado aqui antes, que foi um grande hit daquela época. Temos aqui como destaques internacionais Blue Moon, né, de Marcels, que inclusive voltaria como tema de abertura da novela O Beijo do Vampiro. In the Moon, cantado pela The Glenn Miller Orchestra, tá? O Jailhouse Rock, do Elvis Presley, que é clássico, né, do final da década de 50. E Donna, cantada pelo Ritchie Valens. Então, o que é que você acha de Bambolê? Você chegou a assistir a novela em sua versão original, né, em sua exibição original? Acho que poucos aqui devem realmente se lembrar, né, quando a novela passou nos anos 80, né? Mas e aí, você lembra de assistir naquela época? Vai assistir pela primeira vez agora? Vai acompanhar os capítulos no Viva? Comenta tudo aqui nos comentários, tá? Também não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhá-lo, né, para outras pessoas nas redes sociais, ok? E ativar as notificações para o YouTube sempre te avisar quando sair vídeo novo por aqui. Me segue no Facebook, Twitter, Instagram, né, para mais novidades. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande beijo, até a próxima. Tchau!